Olá para você que está se preparando para a prova teórica do Detran, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje nós vamos analisar questões de provas teóricas, provas realizadas no dia 14 de junho, portanto, aproveite para conferir essas questões a partir de agora. Um condutor habilitado na categoria C pode dirigir. Um condutor que já está habilitado na categoria C, ele poderá dirigir automóvel, caminhonete, caminhoneta e também veículos de carga, como por exemplo, caminhão. Portanto, categoria C habilita o condutor a dirigir automóvel e caminhão. Resposta correta da primeira questão. Na resposta do aluno, ele acabou marcando automóvel e ônibus. Para o condutor conduzir ônibus, ele precisa estar habilitado na categoria D. Categoria D habilita o condutor a conduzir ônibus, ou seja, veículos de passageiros com uma lotação superior a 8 lugares. 8 lugares excluído o do condutor. Portanto, para conduzir um ônibus, exige-se do motorista a categoria D, não é a categoria C. Categoria C é para veículos de carga, por exemplo, caminhão, veículo que tenha peso superior a 3.500 kg. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CTB, Código de Trânsito Brasileiro, como estacionamento. O veículo está estacionado para uma operação de carga e descarga de mercadorias. Neste caso, o veículo não está parado, ele está estacionado. E o estacionamento também é a imobilização de um veículo numa via por tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros. Portanto, estude para sua prova. O que é estacionamento? O que é estacionar o veículo? Estacionar o veículo é a imobilização dele numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias e também o tempo superior ao necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Neste caso, o veículo está estacionado. E qual é a definição de parada? Estude também para sua prova que parada é a imobilização de um veículo durante o tempo necessário para o embarque e também o desembarque de passageiros. Esta é a definição de parada. Tempo necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Já estacionamento, tempo superior para o embarque e desembarque de passageiros. Conceitos muito cobrados em questões do Detran. 3 motoristas cometeram, nos últimos 12 meses, as seguintes infrações. Motorista número 1 cometeu 2 infrações de natureza leve. Motorista número 2 cometeu 3 infrações de natureza gravíssima. E motorista 3 cometeu 2 infrações de natureza grave. Nesta situação, qual é o número de pontos acumulados por cada um destes motoristas? Na resposta do aluno, ele colocou 3 pontos para o motorista número 1. Na verdade, o motorista número 1 cometeu 6 pontos, porque são 2 infrações de natureza leve. Cada infração de natureza leve prevê 3 pontos que serão lançados no prontuário do condutor. Mas o motorista número 1 cometeu 2 infrações de natureza leve. Portanto, 6 pontos e não 3 pontos. Motorista número 2 cometeu 3 infrações de natureza gravíssima. E o aluno acabou marcando 7 pontos.
para o motorista número 2. Na verdade, não são 7 pontos. Ele cometeu 3 infrações de natureza gravíssima. Cada infração de natureza gravíssima são 7 pontos. Vezes 3 totalizam 21 pontos. E, por fim, motorista número 3 cometeu 2 infrações de natureza grave. 2 infrações de natureza grave prevêem 10 pontos que serão lançados no prontuário deste condutor. No entanto, o aluno acabou marcando 5 pontos apenas para o motorista número 3, errando todas as respostas. Muito provavelmente, ele não leu esta parte corretamente aqui da questão, pois ele acertou a natureza de cada infração de trânsito, mas não fez as somas adequadas, errando a questão. Portanto, resposta correta desta pergunta: 6 pontos para o motorista número 1, 21 pontos para o motorista número 2 e 10 pontos para o motorista número 3. É dever de todo motorista colaborar para a preservação do meio ambiente. É uma atitude que contribui para o aumento da poluição ambiental. Contribui para o aumento da poluição ambiental despejar óleo usado de motor na sarjeta das vias públicas. Uma atitude proibida que contribui muito para o aumento da poluição ambiental. A resposta do aluno, ele marcou não jogar entulho nas margens das rodovias. Não devemos mesmo jogar entulho nas margens das rodovias. Sendo assim, essa resposta marcada pelo aluno, ela na verdade contribui para a diminuição da poluição. Resposta errada, ao contrário do que está sendo pedido pela pergunta. Portanto, leitura, interpretação nesse tipo de questão é muito importante. É uma questão que você deve prestar muita atenção sempre na leitura e interpretação. Próxima questão. Pela sequência, identifique as sinalizações abaixo. Qual o significado das placas ilustradas na questão? Primeira placa e segunda placa nesta ordem. Resposta correta. Primeira placa ilustrada na questão, ela sinaliza para o condutor junções sucessivas contrárias. Primeira à direita. Interpretando a placa sempre de baixo para cima, nós percebemos que há uma junção primeiramente à direita da via. Junções sucessivas contrárias, primeira à direita. E a segunda junção à esquerda. Na resposta do aluno, ele acabou marcando que a primeira placa é um entroncamento oblíquo à direita. Resposta errada. O sinal de entroncamento oblíquo à direita, ele é mais ou menos neste formato. Então, veja a diferença deste desenho para este cobrado na questão. E a segunda placa, cobrada na questão, sinaliza pedestre ande pela direita. Portanto, alternativa A, resposta correta da questão. Um dos tipos de acidentes que faz o maior número de vítimas é o atropelamento. Os mais atingidos são os mais atingidos nos atropelamentos. Resposta correta: crianças, idosos e pessoas com deficiência. Resposta correta da questão. Próxima questão. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, o CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, aos quais compete o julgamento de recursos contra as decisões das JARE, relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual. Da decisão do CETRAN. Questão 21 cobra sobre recursos.
Todo condutor autuado, todo condutor multado tem direito a recursos, a recorrer contra uma penalidade aplicada pelo órgão de trânsito. Primeiramente, o condutor tem direito a uma defesa prévia perante o próprio órgão autuador. Então, primeiramente, o condutor vai fazer uma defesa prévia se defendendo desta autuação. Caso o órgão de trânsito não aceite a defesa prévia do condutor, reprove esta defesa, o condutor daí tem direito aos recursos. Na verdade, ele tem direito a 2 recursos. O primeiro recurso é direcionado, é encaminhado à JARE. JARE é uma junta administrativa de recursos de infrações de trânsito. Quando a defesa prévia do condutor não é acolhida, não é aceita, surge o direito de o condutor recorrer à JARE. JARE é a primeira instância recursal. E perceba que JARE já foi citada na questão. O condutor já tinha enviado o recurso à JARE e a JARE não aceitou este recurso. Quando a JARE não aceita o recurso do condutor, o condutor daí tem direito a mais um recurso. Na verdade, o último recurso, que é direcionado ao CETRAN. CETRAN significa Conselho Estadual de Trânsito, ou ao CONTRANDIF. CONTRANDIF significa Conselho de Trânsito do Distrito Federal. O CETRAN ou o CONTRANDIF é a última instância recursal. E veja que a questão já cita também o CETRAN. O condutor enviou o recurso ao CETRAN contra as decisões da JARE. Ele já tinha enviado o recurso à JARE, ela não aceitou o recurso, aí ele tentou o recurso com o CETRAN também não aprovou o recurso do condutor. Então, a questão te pergunta ao final, após a decisão do CETRAN, caso ele não aprove o recurso do condutor também. Neste caso, a este condutor não caberá mais nenhum recurso na esfera administrativa. Resposta correta da questão. O aluno acabou marcando que cabe recurso ao CONTRAN. CONTRAN é Conselho Nacional de Trânsito e ele não julga recursos, portanto, resposta errada. Sendo assim, vale muito a pena você estudar para a sua prova. Condutor autuado, condutor multado, que recebeu uma penalidade de uma infração de trânsito cometida, o condutor tem direito, primeiramente, a uma defesa prévia. Caso a defesa prévia não seja aceita, ele tem direito ao primeiro recurso. Caso o primeiro recurso não seja aceito pela JARE, o condutor tem direito ao segundo e último recurso, direcionado ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, ou CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. E caso o CETRAN ou o CONTRANDIF não acolham, não aceitem o recurso do condutor, não caberá mais a ele recursos, pois encerraram-se as instâncias recursais. Assuntos, questões também muito cobradas em provas do DETRAN. Vale muito a pena estudar esse assunto também. Próxima questão, aquela questão que é leitura e interpretação apenas. Uma questão de direção defensiva, só que ela traz o comando ao contrário. É incorreto afirmar que o motorista defensivo, ou seja, é para marcar a frase que está errada sobre o motorista defensivo. A alternativa A traz a seguinte frase: motorista defensivo observa bem o trânsito à sua frente, prevê situações de risco e acelera o veículo ao máximo para sair de tais situações rapidamente. Esta
é a alternativa errada da questão. A frase começa certinha, vem descrevendo atitudes do motorista defensivo, só que aqui ela começa a trazer atitudes não defensivas. Portanto, esta é a resposta incorreta da questão. Na resposta do aluno, ele acabou marcando que o motorista defensivo tem consciência pessoal e de coletividade. Essa é uma característica do motorista defensivo. Esta não está incorreta. Por isso, ele acabou errando a resposta dele na prova do Detran. Portanto, na prova do Detran, temos muitas questões que são apenas leitura e interpretação. Próxima questão. Certo condutor, após colisão, observou que havia amassamento de duas rodas do veículo. Solicitou, portanto, avaliação profissional, pois sabia que tais amassamentos poderiam comprometer. Rodas do veículo amassadas. Isso pode comprometer o quê? Resposta correta: a fixação das rodas ou ocasionarem perda de ar e vibrações. Resposta correta para a questão. Isso não compromete o rodízio dos pneus. Resposta errada. Mais uma questão desta prova que você consegue responder com leitura atenta e interpretação. É uma questão de cidadania. Os mais diferentes grupos e segmentos sociais estão em constante interrelacionamento no trânsito, quer como motoristas, pedestres, proprietários de automóveis ou usuários de transporte coletivo. Nessas situações, uma questão que fala sobre relacionamento no trânsito, relacionamento de todos, motoristas, pedestres, usuários de transporte coletivo. Logo, resposta correta, devemos agir com responsabilidade e também respeito às normas e às pessoas. Resposta correta para a questão. Na resposta errada, temos permissão para dar vazão à agressividade e também à violência. Resposta muito errada, você pode eliminar esse tipo de resposta das questões. Resposta errada sempre. Próxima questão, uma questão também bem simples sobre condições adversas. Estude as condições adversas, é um assunto fácil, tranquilo, vai te garantir pontuação na sua prova teórica. E no caso aqui, a questão perguntou sobre pedestres e animais soltos na via. Isso é uma condição adversa do quê? Resposta correta, condição adversa de trânsito. Quando há pedestres, quando há animais soltos também na via, nós temos aqui condições adversas de trânsito. Não é uma condição adversa de vias. Condição adversa de vias é, por exemplo, buracos, lombada, curva, subidas, descidas, largura da pista, falta de sinalização, entre outras. Problemas relacionados com as vias são condições adversas de vias, diferente de condições adversas de trânsito, como, por exemplo, trânsito intenso de pedestres, um animal que está solto na via, na pista, congestionamentos, horários também de maior movimentação, são alguns exemplos de condições adversas de trânsito. Mais algumas questões de outra prova que vamos analisar. Indique a placa de regulamentação que significa ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. E na resposta do aluno, ele marcou a alternativa A, conserve-se à direita.
sendo que a questão pedia ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita da via. Portanto, ele deveria ter marcado a placa da alternativa D. Transitar com veículo em ciclovias ou ciclofaixa. Na resposta errada, o aluno marcou proibido e sujeito a penalidade de advertência. Não existe uma resposta correta na prova do Detran que traga desta forma: penalidade de advertência. Sendo assim, resposta errada. Resposta correta: transitar com um veículo automotor em uma ciclovia ou ciclofaixa é uma infração de natureza gravíssima que prevê multa multiplicada por 3 vezes. São 3 infrações de natureza gravíssima para o condutor que desobedece e trafega um veículo automotor sobre uma ciclovia ou ciclofaixa. Mais uma questão de condições adversas. Sono e feriado são, respectivamente, condições adversas de. Sono é uma condição adversa de condutor, não é de via. E feriado é uma condição adversa de trânsito. Portanto, respectivamente, na ordem pedida pela questão, condutor, trânsito. Resposta correta da questão. Próxima questão é a distância mínima necessária para se evitar colisão com o veículo que segue à nossa frente. Veículo que segue à nossa frente já entregou a resposta da questão. No caso aqui, distância de segmento. O que é distância de segmento ou também chamada distância de segurança? É a distância que você deve manter do veículo que segue à sua frente no trânsito. Portanto, distância de segmento. Já a distância de frenagem é o tempo que o veículo percorre, a distância, na verdade, que o veículo percorre desde o momento em que o condutor pisa no freio até a parada total do seu veículo. Distância de frenagem, distância freando o veículo até a sua parada total. Mais uma questão sobre condições adversas, bem tranquila, bem fácil. Falta de buzina, pneus lisos carecas. Aqui nós temos condições adversas do veículo. E a questão ainda pergunta sobre o ofuscamento. Ofuscamento é uma condição adversa de luz. O excesso de luz causa ofuscamento na visão do condutor. Perceba que o aluno errou marcando motorista. Ofuscamento não é uma condição adversa de motorista. Condição adversa de motorista seria, por exemplo, o sono, o cansaço, a fadiga, a indisposição, o uso de álcool, de drogas, de medicação, entre outros exemplos de condições adversas de condutor ou motorista, tanto faz. Portanto, reforço a importância de você estudar condições adversas. Veja que são as questões mais simples da nossa prova teórica. E você errando esse tipo de questões, você perde pontos importantes para a sua aprovação. Próxima questão: as faixas de trânsito em linha tracejada na cor amarela e que elas indicam linhas de trânsito tracejadas e na cor amarela. Indicam para o condutor via de mão dupla. A via de mão dupla, ou também chamada sentido duplo de direção, possui linha divisória na cor amarela. Linha na cor amarela sinaliza para o condutor via de mão dupla. Se esta linha divisória for tracejada, sinaliza também para o condutor que a ultrapassagem
é permitida nesta via, em ambos os sentidos desta via. No entanto, quando esta linha divisória de vias for do tipo contínua, linha contínua sinaliza a proibição de ultrapassagem em ambos os sentidos desta via. Linha contínua, proibição de ultrapassagem. E podemos ter também na via esta linha divisória de pista, dupla, contínua e seccionada. No sentido de trânsito sinalizado com linha contínua, ultrapassagem proibida. E no sentido contrário, sinalizado com linha tracejada, ultrapassagem permitida na via. E uma ciclovia. Uma ciclovia, ela é sinalizada, o seu pavimento, na cor vermelha e linhas de bordo na cor branca. Portanto, resposta errada aqui na questão. Próxima questão. Deixar o condutor ou o seu passageiro de usar cinto de segurança. Isso constitui, não é uma infração de trânsito de natureza média. Não é de natureza média. É uma infração de trânsito de natureza grave. Tente guardar para sua prova. Toda falta de um item obrigatório para o veículo, na maioria das vezes, a infração ela é de natureza grave. Falta de itens obrigatórios no veículo, infração de natureza grave. Isso já te ajuda a acertar esse tipo de questão na prova do Detran. E outra coisa que te ajuda muito a acertar questões na prova sobre falta de item obrigatório, no caso agora também item obrigatório para o veículo, condutor ou para o passageiro, na falta desses itens haverá, além da multa, a retenção desse veículo até a regularização. Falta de itens obrigatórios, multa com retenção do veículo. Isso te ajuda a acertar infrações de trânsito como esta perguntada aqui nesta prova. Próxima questão. Estacionar o veículo nos viadutos, pontes, túneis são considerados uma infração de natureza grave e tem como penalidade. Qual é a penalidade agora para aquele condutor que estaciona em local proibido? Mais uma dica para você levar para a sua prova. A dica é a palavra remoção. Perceba pela questão anterior. Na questão anterior, falta de itens obrigatórios. Lá, a penalidade é a retenção do veículo. Aqui, a palavra que você deve guardar é remoção do veículo. Diferente. Nas infrações de estacionamento irregular e sem a presença do condutor, a penalidade, além da multa, é uma remoção do veículo do local. Isso te ajuda a acertar questões como esta questão 16. Próxima questão. Ter domínio a respeito da sinalização faz parte da direção segura. Assim, o condutor deve saber que em acostamentos é proibido. O que é proibido em acostamentos? Como regra geral, em acostamentos é proibido o tráfego de veículos automotores. Você trafegar com seu veículo automotor no acostamento de uma rodovia, você comete uma infração de trânsito que é de natureza gravíssima e ela é uma multa agravada em 3 vezes. Serão 3 multas de natureza gravíssima para o condutor que trafega pelo acostamento de uma rodovia. Salvo, claro, se você está trafegando para acessar um imóvel, acessar uma outra via, fazer um retorno, uma conversão. São situações nas quais o tráfego pelo acostamento é permitida. O tráfego pelo acostamento também é permitido quando a via está em obras, devidamente sinalizada, claro,
ou no caso de acidentes de trânsito que comprometem a fluidez pela pista de rolamento. Nestes casos, são exceções que você poderá trafegar pelo acostamento, mas salvo essas exceções, trafegar pelo acostamento de uma rodovia com um veículo automotor constitui uma infração gravíssima com multa agravada em 3 vezes. E o aluno nesta prova acabou marcando que em acostamentos é proibido o tráfego de bicicletas. O tráfego de bicicletas ele deve ser realizado pelo acostamento. O acostamento ele deve estar livre para o trânsito de bicicletas, de pedestres e para as manobras que eu citei anteriormente. Então, não é proibido bicicletas em acostamentos. Seria proibido se existisse um local apropriado para o trânsito de bicicletas, como uma ciclovia, ciclofaixa, por exemplo. E a última questão que vamos analisar hoje, o sinal sonoro que corresponde à parada obrigatória caracteriza-se por... Parada obrigatória são 2 silvos breves, 2 apitos rápidos que o policial de trânsito utilizará para sinalizar ao condutor parada obrigatória. 2 silvos breves. E quando o policial de trânsito apitar um silvo breve, um apito rápido, ele está ordenando para o condutor seguir. Um silvo breve, um apito rápido, sinaliza para o condutor seguir, siga. E aqui só faltou o sinal um silvo longo. Quando o policial ou o agente de trânsito sinaliza com um silvo longo, o que ele está ordenando ao condutor? Um silvo longo, um apito demorado. Ele está ordenando para que o condutor reduza a marcha. Reduza a marcha, reduza a velocidade. Sendo assim, estude para sua prova. Um silvo breve sinaliza, siga. 2 silvos breves, pare motorista, parada obrigatória. E um silvo longo, reduza a marcha, reduza a velocidade. Portanto, estas foram algumas questões de provas teóricas do Detran, provas realizadas no dia 14 de junho de 2024. Aproveite estas questões para revisar e estudar para a sua prova. E se você gostou deste conteúdo, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado de vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir a esse vídeo, uma ótima prova do Detran para você e até mais.